Fala galera, bom dia. Bom dia pra quem, né? Pelo amor de Deus, cara, que dia horroroso esse 9 de dezembro, né? Mas vambora, cara, a vida continua, as coisas do Botafogo elas continuam. Nós temos notícias aqui para tratar com vocês, né? Sobre jogadores, mais uma vez, idas, vindas, continuidades, processos. A gente vai falar aqui um pouco sobre Canu, Luiz Henrique e Luiz Castro, beleza? Vamos falar sobre esses três caras aqui, cada um num tópico. O Castro dando uma entrevista muito bacana pro Charla Podcast, né? Porra, sou fãzaço dos caras, velho. Inclusive, no dia que o Castro foi lá, né, pra entrevista, né, com o Charla, eu encontrei com a rapaziada que trabalha no Charla lá num bar aqui, né, cara, que é o Galeto Sats aqui na Zona Sul. Eu tava saindo do trabalho, né, da Casé TV e eles estavam saindo do trampo lá do Charla, né, cara? E a gente trocou uma ideia sobre o Luiz Castro e tal, sobre um monte de coisa, né? Enfim, foi muito bacana. A gente vai falar sobre o Canu. A gente trouxe uma informação ontem de que o Coritiba teria feito uma proposta para ele, mas a possibilidade maior é ele parar no Bahia, beleza, rapaziada? A gente vai falar um pouco sobre isso e também o Luiz Henrique, né, que permanece no Botafogo por mais 6 meses, né, prorrogou o seu empréstimo com a equipe do Botafogo, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Cara, assim, tem muita gente que fala, Brown, eu só me importo com o Botafogo, né? Eu tô cagando pra seleção, mas porra, cara, tudo bem, é direito seu, mas eu sou um cara muito fissurado pela seleção brasileira, eu sempre amei muito, me dói demais, cara, dói demais, cara. Foram 4, né? Na verdade, 5 eliminações aí, né, cara? 6, 10, 14, 18, 22. 5 eliminações terríveis, né? E ontem doeu demais, cara. Aquele contragolpe. Enfim, vida que segue, né? Vamos pra cima. E antes de eu começar aqui a gravar o vídeo e falar dos tópicos, muito obrigado. A votação do TikTok Awards encerrou, né, cara? Tá sanada a votação, foi encerrada, agora os votos já estão computados, a gente não sabe se ganhou ainda. Descobriremos na festa, né, do TikTok Awards, que acontece na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro. Aí eu estarei lá em São Paulo para saber se eu ganhei o prêmio ou não, beleza? E eu, de qualquer maneira, cara, se eu tiver vencido ou não, eu já preciso agradecer a vocês por tudo que vocês votaram em mim, por todo o apoio que vocês sempre me deram, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês. Primeiro de tudo, a respeito do Luiz Castro, né? O Luiz Castro, ele foi lá no Charla Podcast, ele falou sobre o processo, ele falou que ele gosta muito do Botafogo, mas se eu tivesse que destacar 2 pontos, né? Primeiro, positivamente falando, que ele vai ser um cara que ele vai cobrar assim, pelo menos 5 ou 6 jogadores a mais para encorpar o nível do elenco do Botafogo. Ele já tinha usado, né, numa entrevista que ele concedeu a uma TV portuguesa, o termo upgrade. Ele basicamente ele reforça essa ideia que ele tem, né, de melhorar o elenco, não é de mudar, né, não é uma mudança de rota, mas ele quer, né, novos jogadores. E ele cita que ele quer 5 ou 6 jogadores de maior nível, não para ser titular, tá? Tipo assim, eu não acho que a gente precisa de 6 titulares, né? A gente tem o Cuesta que tá jogando muita bola, a gente tem o Marçal, a gente tem o Tiquinho, né? O Lucas Perry que também tá, assim, assumiu a posição, né, cara? Você tem alguns jogadores aí de qualidade que estão dando conta do recado, né? Porém, a gente não pode contar só com os 11 jogadores, ainda mais que o Botafogo é uma equipe frágil fisicamente, certo? Tem que ter um goleiro reserva enquanto o Gatito não volta. Uma coisa que eu me preocupei é que o Castro, assim, não falou muito legal do Gatito, né, cara? E eu acho que a gente tem que ter tipo assim, eu acho que a gente tem que dar a devida importância ao Gatito, que é um cara muito importante. Mas, enquanto ele não volta, né, o Botafogo tem que buscar um goleiro, obviamente. Tem que ter um lateral direito para fazer sombra ali, o Rafael, parece que o Botafogo já tá tentando buscar. Tem que ter um lateral esquerdo. Há uma lacuna muito grande entre Marçal e o lateral esquerdo reserva nesse momento, que é o Hugo, né? Tem que ter um zagueiro canhoto a mais, além do Cuesta. Quando o Cuesta não joga, não tem um zagueiro canhoto. Tem gente que quebra o galho pela esquerda, mas não é canhoto, né? Então tem que ter, né? Meio campista, beleza, a gente tem o Marlon Freitas, ponta direita tem que ter. Precisamos de um centroavante reserva para marcar gols enquanto o Tiquinho estiver suspenso ou machucado. Enfim,
né? Então, é basicamente isso que eu penso, tá bom, rapaziada? A gente precisa encorpar o nosso elenco, né? E o Luiz Castro, ele reforça isso na entrevista. Eu vou até colocar o link aqui na descrição para vocês verem, né, cara, na íntegra, porque foi muito bacana o papo, né? O Luiz Castro é um cara que parece ser gente fina, né, cara? Mas, enfim, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre 2 outros jogadores. Um de saída e o outro prorrogando permanência, sabe? Primeiro falando sobre o Luiz Henrique, né? Na verdade, primeiro sobre o Canu, né, que é o cara que está se despedindo. Né? O Canu vem recebendo sondagens e recebeu 2 propostas oficiais, tá? Recentemente. Uma do Coritiba e outra do Bahia. A do Coritiba, eu acho que é o seguinte, né? 2 fatores podem fazer o Canu ir para o Bahia e não para o Coritiba. Primeiro, porque quem estava dando o aval para as contratações e talvez estivesse curtindo a ideia de ter o Canu para a próxima temporada era o Guto Ferreira. Né? O Guto Ferreira, ele já, assim, não sei o que aconteceu, né? Eu não cubro Coritiba, né? Não estou atento ao que rolou, né? Mas fato é que o Guto era o cara para comandar o Coritiba em 2023. Não sei se não rolou acordo, não sei se, enfim, as questões não bateram, né? Mas fato é que o Guto Ferreira era o cara que estava organizando essa situação no Coritiba, era ele quem estava aprovando e reprovando reforços, né? E ele se despede, horas depois ele fecha com o Goiás, né? Então o Guto Ferreira vai para o Goiás. E o Coritiba agora vai procurar um novo técnico. E aí, cara, pesa também talvez um aspecto financeiro. O Bahia agora é mais seguro financeiramente, né? Vai ter um salário maior, vai ter um investimento maior com o Grupo City. Então, talvez isso tenha feito o Canu mudar de ideia. Então, o Canu pode parar no Bahia e ser jogador do Bahia, beleza? Caras, continuando, né? Eu quero falar aqui agora sobre o Luiz Henrique. O que a gente pode falar sobre o Luiz Henrique? O Luiz Henrique, recapitulando, né, ele foi contratado por empréstimo junto ao Olympique de Marseille, né, na janela do meio do ano passado, desse ano. Cara, tô com tanta cabeça de 2023 que eu já tô falando do ano passado. Né, mas dessa última temporada, a gente já viu aí que ele chegou no meio e ele tem, na verdade, ainda, né, um passe com opção de compra. Né? Na verdade, dependendo das metas que ele bater, aí eu não sei se as metas são de jogos, gols, eu sei que são metas fáceis de serem cumpridas. Isso explica talvez um pouquinho do cara ter, enfim, cara, não jogado a maioria dos jogos, né? Para que essa grana não fosse desembolsada, né? Gasta nesse momento, né? Em que o Botafogo está precisando dessa questão do fluxo de caixa. Mas enfim, o Botafogo ele renova, ele prorroga o empréstimo do Luiz Henrique, né, até onde, assim, era um empréstimo de meses, né, foi para o empréstimo de mais um ano. O cara, na verdade, um empréstimo de um ano, o cara fica até o meio da temporada de 2023, e aí ou ele é comprado pelo Botafogo ou ele volta para o Olympique de Marseille depois disso, certo? Ele tem uma obrigatoriedade de compra de mais de 42 milhões de reais, né? Se você fizer a cotação, né, cara, nessa disputa que o Botafogo teve com o Flamengo lá atrás para trazer o jogador, né, ele que de fato não rendeu em 2022, mas eu discordo de muita gente. O Luiz Henrique é fraco, é ruim, não serve, eu discordo. Acho que é um cara que ele precisa de readaptação, de ritmo de jogo, tanto é que na partida contra o Galo que ele entra, né, e o Botafogo vence o Atlético Mineiro no Mineirão, se eu não me engano, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ele entra muitíssimo bem. Então, acho que é um cara que tem qualidade. E o Botafogo, podendo prorrogar, né, essa permanência do atleta sem custos, é bem interessante, tá? O que vai acontecer daqui para frente, se ele vai jogar muito, se ele vai ser utilizado, se o Botafogo vai ter que comprá-lo, ou se o Botafogo, enfim, vai acabar não render, né, e o Botafogo acaba devolvendo o cara para o Olympique de Marseille, aí são outros 500, é outra questão a ser debatida. Fato é que o Botafogo conseguiu, digamos assim, unir o útil ao agradável. É um jogador que ainda pode render, embora não tenha rendido em 2022, e é um atleta que tem um custo alto, tem esse perigo de você a qualquer momento ter que desembolsar uma grana sinistra lá para os franceses, né? Então é importante a gente
prorrogar esse empréstimo e sempre ficar atento a tudo que pode acontecer. Beleza, rapaziada? Galera, num próximo vídeo à noite, né, a gente obviamente vai ver todas as notícias que vão surgir, né, ao longo do dia. E também quero falar dos possíveis adversários do Botafogo na Copa Sul-Americana. Recapitular esse vídeo porque até agora nós já temos, né, na verdade, agora nós já temos 44 equipes definidas para disputar a Sula. Tamo junto, rapaziada. Valeu, um abraço e fui.